Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de leitura bíblica compartilhada. Nós estamos lendo a história de Abraão e hoje nós vamos ler a história dele com o seu sobrinho Ló. Vamos ler isso nos capítulos 13 e no capítulo 14. Desde já, convido você a ler comigo. Nós vamos aqui nos debruçar sobre a NVT, Nova Versão Transformadora. Já lemos no vídeo anterior, o capítulo 13, versículos de 1 a 4, e vamos ler agora a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. E isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar para você algumas diferenças entre Ló e Abrão. A principal delas era o temor ao Senhor. Nós podemos presumir que Ló fez a sua escolha baseado no que ele poderia ganhar, no que era melhor para ele. E Abraão demonstra com essa oferta que faz a Ló ser um homem de caráter, ser um homem cuidadoso, mas principalmente ser um homem temente ao Senhor. Ele provavelmente não escolheria estar nessas campinas por causa da perversidão que aquele povo tinha. Mas vale ressaltar que lá no capítulo de número 12, nós vimos Deus dizer a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. E eu quero que você se lembre que Ló era um sobrinho de um irmão que tinha falecido. Muito provavelmente, Ló era como um filho para Abrão, e essa separação pode ter lhe custado emocionalmente um preço muito caro. Mas a obediência que Abrão deveria ter tido no início vai custar a Abrão, a desobediência, no caso, vai lhe custar um pouco caro daqui para frente. Vamos continuar nossa leitura a partir do versículo de número 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo,
até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Enquanto Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Nós estamos vendo aqui um homem que constrói altares. Já vimos isso no capítulo 12 e agora estamos vendo no capítulo 13. Isso mostra para nós um homem que, apesar de desobediente, apesar de não ser perfeito, mas ele constrói altares por onde ele anda, e isso é algo que serve de lição para nós. Era um marco. Ele dizia para si mesmo e para o próprio Deus que estava andando com eles. Bom, temos aqui um evento novo acontecendo. Vamos ver a partir do capítulo 14? Veja só. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra, agora vamos os outros deuses, Bera, rei de Sodônia, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns em Asterote-Carnaim, os uzins em An, os emins em Safé-Quiriatim e os oreus no Monte Seir, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a En-Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores, vitoriosos, saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Mamre, o amorreu. Mamre e seus parentes, Escol e Arne, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão
recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Bom, a gente pode dar uma paradinha aqui para ver a fidelidade de Deus com Abrão. Abrão, apenas com 318 homens, enfrentou um exército de 5 reis, conseguiu derrotá-los e conseguiu trazer de volta o seu sobrinho. Não há como duvidarmos da mão de Deus junto com Abrão. Se Abrão andava com Deus, se Abrão construía altares a esse Deus, Abrão tinha também da mão de Deus as suas vitórias. Essa é uma das vantagens de você aprender a andar com Deus. Há um hino do nosso binário que cantamos sempre, que ele diz que Deus nos dá a vitória sem que nós façamos algum esforço. E todas as vitórias nas batalhas do Antigo Testamento são sempre frutos da mão de Deus. Bom, vamos ver como essa história acaba. Mas vamos voltar ao texto e vamos terminar a leitura do capítulo 14. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Zafé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Ane, Escol e Manre, meus aliados. Aí nós temos a figura interessante do rei Melquisedeque aparecendo. Depois podemos aprender nas Escrituras Sagradas que ele representa uma ordem sacerdotal que traz a figura do próprio Jesus. Mas o mais importante é ver a expressão, um Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Assim, nós encerramos mais um capítulo nessa história de Abraão, um homem que caminhava com Deus. Continuamos no próximo encontro com Gênesis capítulo 15. Até lá!